Interessante. Ok. Então isso aqui é um software que eu estou usando pela primeira vez. Ele é um software de anotação em cima de PDF chamado PDF Annotator. Ele tem um propósito principalmente de permitir que você anote um PDF, por exemplo, quando você está fazendo correção de texto submetido por alguém, por algum aluno. E ele normalmente funciona. É a primeira vez que eu tento usá-lo para uma aula. Que coisa absurdamente lamentável, hein? Vejamos se ele se agrada desse contexto aqui. Muito bem. Então nós paramos a aula passada exatamente nesse ponto. E a ideia era, vocês lembram, nós discutimos um algoritmo de intercalação de vetores ordenados. Então você tinha um vetor ordenado grande e nesse vetor você tinha a primeira metade dele, ou aproximadamente a primeira metade, de elementos ordenados em ordem crescente e a segunda metade de elementos ordenados em ordem crescente. E a ideia é obter um novo vetor que contém todos os elementos da união dos dois vetores anteriores e agora todos eles ordenados em ordem crescente. Então, esse procedimento envolvia essencialmente uma varredura dos dois vetores, caminhando da esquerda para a direita nos dois, verificando então qual elemento era menor dentre os dois da varredura daquele instante e fazendo então a cópia para um outro vetor conforme era o resultado dessa comparação. E então isso continha um laço que era o percurso, né, nesses dois vetores. E nós paramos exatamente no momento em que a gente ia discutir a questão da demonstração de corretude desse método de intercalação. E a ideia era fazer isso novamente utilizando um invariante. Então, você tinha naquele código o trecho do código que correspondia ao laço, que eram essas linhas aí de 7 a 12, e o parâmetro k indicava a posição do vetor solução a ser preenchida. Portanto, tudo que você tinha à esquerda de k, ou seja, todas as posições do início do vetor, que era indexado pelo índice p, até a posição k-1, era o que você já tinha trabalhado. Por isso, o invariante natural é o invariante onde você diz, bom, então até a posição k-1, o vetor já está todo ordenado. A cada vez que eu passo por esse laço, isso já ocorreu e agora eu só tenho que caminhar para frente uma posição mais, né? Além disso, os elementos que estavam nas posições até k-1, eles eram exatamente os elementos que tinham sido retirados da primeira metade do vetor B e da segunda metade do vetor B, conforme eles eram os menores elementos. Então, todos os elementos que estavam à esquerda da posição I-1 e todos os elementos que estavam à direita da posição J, esses eram os elementos que já tinham sido consumidos nesse processo. Então, o vetor A das posições P, que era a primeira até K-1, estava ordenado, esse é o item 1 aqui, e os elementos que estavam nessas posições eram os elementos que já tinham sido percorridos no processo de varredura. Então, é isso que o item 2 aqui diz. Muito bem. E em vista do fato de que a primeira porção do vetor B está ordenada e a segunda porção do vetor B também está ordenada, o elemento K-1, que é o maior dos elementos já ordenados no vetor A, ele tem que propriedade? Bom, o vetor B ordenado tem a sua próxima posição a ser visitada no processo de varredura, o elemento da posição I, na metade da esquerda, e o primeiro elemento a ser processado pela varredura na segunda metade do vetor B é a célula do vetor B na posição J.
Bom, como o vetor B estava ordenado tanto na sua primeira metade quanto na segunda, e como os elementos que foram copiados para o vetor A até a posição K-1 eram elementos à esquerda do elemento I e do elemento J, nas suas respectivas metades, isso significa que o elemento AK-1, que é o maior elemento da porção já ordenada do vetor A, tem que ser menor ou igual do que o elemento seguinte a ser processado na varredura das duas metades. Por isso, esse terceiro invariante, que é o BI e o BJ, são ambos maiores ou iguais do que o AK-1, que já foi copiado para o vetor A. Então, o que falta agora é aquilo que vai da posição I até a fronteira de divisão das duas metades do vetor B e tudo aquilo que vai da posição J até o final do vetor B. Então, essencialmente é isso que diz aí a parte 3. Então, esse invariante, uma vez estabelecido, e como eu observei na outra aula, muitas vezes o mais difícil é bolar o invariante ideal, com esse invariante declarado, como está aqui, então fica bastante simples fazer esse exercício, que é provar que, de fato, cada um desses itens é verdadeiro toda vez que você passa pelo laço das linhas de 7 a 12. Então, descoberto de alguma forma que o invariante deve ser esse, então você consegue provar sem maior dificuldade. E, portanto, você consegue mostrar também que no final do processo, ou seja, quando você termina de executar o procedimento intercala, esse invariante garante que o resultado final, ou seja, o vetor A, realmente vai estar completamente ordenado. Então, o processo que esse exemplo ilustra, depois do exemplo que a gente viu na aula passada, que foi o da ordenação por inserção, e o exemplo também tratado na aula de exercício de quinta-feira, esse então fica sendo a terceira ilustração de que o processo de demonstração a posteriori de corretude de um algoritmo pode ser feito por invariante de laço. Quando não tem laço, ele é sequencial, você pode até fazer uma prova direta, mas quando ele tem laço, você precisa de um método assim. Ou então, fazer a demonstração a priori, que é você projetar o algoritmo através de uma prova construtiva, que você é capaz de resolver o problema, por exemplo, uma prova por indução, e nós vamos falar sobre isso em breve. Bom, eu mencionei algumas vezes que a ideia do projeto de algoritmo utilizando indução como ferramenta construtiva, ela induz muito naturalmente à produção de algoritmos recursivos. Tá? E por causa da natureza da demonstração por indução, se você faz uma indução fraca, em geral isso vai produzir um algoritmo que se parece com formas incrementais de você trabalhar, ou às vezes de varredura de você trabalhar. Mas induções fortes, elas tendem a necessitar que a solução advinda da hipótese de indução seja substancialmente menor, em geral uma fração, do tamanho da instância original. Então, por causa disso, a solução final obtida no passo da indução acaba sendo a combinação das soluções parciais advindas das chamadas a hipótese de indução na demonstração. Bom, isso aí o que é? É simplesmente um algoritmo recursivo. Então, dentre os algoritmos advindos de demonstrações por indução, aqueles que seguem o paradigma da divisão e conquista são os mais frequentes. Quer dizer, é usual você produzir algoritmos por divisão e conquista via demonstração por indução. E aí surge então a questão seguinte, bom, mas como é que eu faço a prova de corretude de um algoritmo recursivo? Para algoritmos com laços, a gente até pode recorrer a esse mecanismo de invariante. Não obstante o trabalho que dá, a criatividade que você tem que ter para bolar um invariante adequado, é possível você fazer isso. Mas quando o algoritmo é recursivo, o laço não está tão explícito quanto ele está explícito numa versão iterativa do algoritmo. E fazer por invariante é possível, mas igualmente vai dar trabalho. Só que o que ocorre é que se um algoritmo recursivo foi projetado a partir da demonstração por indução construtiva de que eu sou capaz de resolver o problema, a própria prova por indução já é a demonstração de corretude do algoritmo, porque ele nasceu exatamente dela.
Então, vai ficar muito mais fácil estabelecer corretude de algoritmo quando esse algoritmo é projetado por indução. Bom, depois disso, surge a questão da análise de tempo de um algoritmo recursivo. Novamente, ao invés do método que a gente viu para análise de complexidade do algoritmo de ordenação por inserção, que era olhar cada um dos passos do algoritmo, cada uma das linhas do procedimento e fazer uma estimativa do custo de cada uma delas, a gente vai poder fazer uma coisa mais interessante, que é o que se chama uma relação de recorrência ou uma fórmula de recorrência. E ela justamente vai ajudar vai nos facilitar nesse processo daí. Só que a fórmula de recorrência, ela não é uma forma fechada, e sim uma forma recorrente, que recorre a si própria, ou você pode olhar para ela e pensar, ela é recursiva. Então ela não tem uma expressão fechada, que é sempre o nosso objetivo. Então para isso a gente precisa resolver a relação de recorrência, e a gente vai ver técnicas então para isso. Por causa daquilo que eu mencionei em aulas passadas, de que houve uma alteração de conteúdo na disciplina pré-requisito dessa, 348, em alguns semestres recentes, existe uma heterogeneidade entre vocês no que diz respeito ao conhecimento dessas coisas. Então eu sei que algumas pessoas já viram indução, outras já viram alguma coisa de solução de relação de recorrência. Então isso aqui vai servir um pouco de revisão. Para outros não, vai ser a primeira vez que essas coisas são vistas. E o pessoal também que não fez 348, mas fez o pré-requisito alternativo dessa disciplina, que é uma disciplina da matemática aplicada, possivelmente algumas dessas coisas aqui sejam bastante novidades, né? Então, um algoritmo recursivo, como vocês já sabem, ele é um algoritmo que tem, por propósito, obter uma resposta, né, obter uma saída correspondente à instância, a uma entrada do problema, onde ele faz chamadas a si próprio para a solução de instâncias menores. E o que nós queremos, então, é juntar o resultado das soluções dessas instâncias menores. Mas, para isso, a gente precisa primeiro achar uma maneira interessante de dividir essa instância em subinstâncias adequadas. Então, um algoritmo de divisão e conquista, ele tem a fase de divisão, a fase de conquista e a fase de combinação. A divisão corresponde a tomar a instância, particioná-la em partes, às vezes disjuntas, às vezes não disjuntas, e encaminhar para uma solução recursiva cada uma dessas subinstâncias menores. Então, essa é a fase de conquista. Quer dizer, eu vou conquistar os pequenos pedaços nos quais eu dividi a instância original. E a combinação é o trabalho final de reunir as soluções das instâncias parciais na solução da instância final. Certamente que existe necessidade da demonstração de que esse processo, de fato, resolve o problema original, ou seja, a demonstração de corretude desse algoritmo precisa também ser feita, né? Então, um algoritmo que vocês já devem ter visto, provavelmente até no MC 102 já ouviram, né? O algoritmo de merge sort, que corresponde à ordenação por intercalação. Então, o problema é o problema de ordenação. O algoritmo é um algoritmo dentro desse paradigma. Como eu disse, merge significa intercalar, então a gente vai usar o procedimento intercala que a gente viu na aula passada e cuja corretude a gente indicou hoje, né? Então, na fase de divisão, já que ele é um algoritmo de divisão e conquista, você vai dividir os n elementos, e nesse caso a divisão é feita de maneira que não tem interseção, então são duas partes, cada uma das quais com metade dos elementos, possivelmente uma delas tem um elemento a mais, se o número de elementos for ímpar. Recursivamente são resolvidos na fase de conquista essas duas instâncias menores, e depois na combinação o que se faz é exatamente a intercalação dos dois vetores ordenados, por isso se usa o intercala que a gente viu antes. Então, eu vou passar rapidamente aqui um exemplo disso, caso alguém não conheça. Eu quero ordenar o vetor A da posição P até a posição R, ele tem esses elementos que estão fora de ordem. O processo de divisão envolve olhar para essa primeira metade, que por sua vez é resolvida recursivamente, então ela também é dividida em duas partes. Eu vou olhar para a sua primeira metade e
essa solução da ordenação desse pequeno vetor de 3 elementos vai ser feita recursivamente. Então, nós vamos ter aí um subvetor de 2 elementos, por exemplo, se eu fizer com que quando é ímpar o elemento A+, vai sempre para o lado esquerdo. Isso aqui é um vetor que ainda precisa ser ordenado, vai ser ordenado recursivamente. Eu vou dividir em 2 metades e vou olhar para a primeira. E a primeira eu tenho 66. 66 está ordenado, tendo tamanho 1, eu não preciso fazer nada. Então, agora eu vou para a metade direita, que é a metade que contém o 33. Bom, é um elemento só, já está ordenado. Então, agora eu tenho o 66 está ordenado, o 33 está ordenado, mas o par precisa passar pelo processo do intercala. Então, isso significa fazer a reordenação desse pedacinho aí com 2 elementos e a gente tem o 33 e 66. Esses 2 primeiros elementos eram a metade esquerda, com um elemento a mais, do vetor de 3 elementos. A sua metade direita é o 55 sozinho. O 55 precisa ser ordenado, mas é um vetor de um elemento só, já está ordenado. Eu tenho agora as 2 metades desse vetor ordenadas, aplico o intercala, ordena esses 3. E assim por diante. Então, a segunda parte desse vetor de 5 elementos é o 44, 99. Eu vou ter que trabalhar com isso, vou para baixo do lado esquerdo, 44, vou para baixo do lado direito, 99. Tenho os 2, preciso intercalar, já estão intercalados. Agora eu intercalo com os demais e com isso a primeira metade finalmente ficou feita. Vou para o lado direito, vai acontecer a mesma coisa. Pega esse pedaço, divide ao meio, pega o que sobrou, divide ao meio, já ordenou, pega a segunda parte, ordena, junta os 2, põe em ordem, intercala, vai para o lado direito, primeira metade, segunda metade, ordena, intercala, já está, agora eu tenho 2 para intercalar, 11, 77, 22, 88, intercala esses 2 e finalmente eu chego no ponto em que falta o último passo. E agora significa o quê? Da recursão aplicada lá no início, que gerou todo esse conjunto de novas recursões, eu finalmente tenho 2 metades de vetores aí, cada uma delas ordenadas para intercalar, e feita essa intercalação, finalmente fica ordenado. Então, esse é o procedimento do merge sort. O código é até mais curto e mais simples, né, do que toda essa descrição que nós fizemos aí esmiuçadamente. Então, dado esse vetor aqui de baixo, nós queremos ordená-lo em ordem crescente. O que o procedimento faz? Ele primeiro verifica no passo 1 se de fato tem alguma coisa para ordenar. Se não tiver, porque tem um elemento só, então deixa quieto. Tá? Então, se P for menor do que R, não tem o que fazer. Caso contrário, nós dividimos o vetor ao meio, vamos na metade esquerda recursivamente ordenar, vamos na metade direita recursivamente ordenar, e finalmente faz o intercala das 2 metades. Então, essa aqui é a ideia aí. Então, essa primeira parte, a linha 3, corresponde à ordenação das posições de P a Q. A segunda linha corresponde à ordenação das posições Q mais 1 até R. E a próxima linha aí corresponde à intercalação que produz o vetor completamente ordenado. Né? Então, a questão é, se o algoritmo está correto, a corretude tem que ser estabelecida antes de fazer sentido buscarmos determinar a complexidade. Então, a demonstração da corretude é uma demonstração por indução. Se você já sabe indução, você pode facilmente verificar que a razão de ser dessa porção do código na prova por indução é a base, a razão de ser dessa linha e dessa linha são a hipótese de indução, e essa linha é essencialmente o passo da indução. Então, a prova de corretude desse algoritmo praticamente corresponde ao procedimento que a gente depois escreve para obter o que a gente vai acabar chamando de algoritmo. Mas nós vamos falar sobre prova por indução um pouco mais adiante aí na disciplina. Né? Então, vamos assumir que a gente fez essa demonstração no espírito da demonstração por indução que eu ilustrei ali, embora alguns podem não saber o que seja a demonstração por indução, e estabelecida a corretude, faz sentido agora analisar a complexidade. Então, vamos falar da complexidade desse algoritmo. Né? Então, vamos denotar por T de N o tempo que é consumido por esse algoritmo, no pior caso, para a solução
desse problema para um vetor de tamanho n, ou seja, r menos p mais 1 é n, que é o número de posições ali do vetor, né? Então, olhando para o algoritmo com essa notação, t de n significa o tempo de pior caso para a solução do problema da ordenação pelo método merge sort, eu posso agora procurar estimar para cada uma das linhas qual é o tempo gasto. Então, qual é o tempo gasto na linha 1? Bom, esse tempo aqui é constante para cada vez que eu passo por ela. Então, eu vou usar essa notação já adiantando uma coisa que vai aparecer antes. Esse θ de 1 aqui significa, olha, é uma constante aí. Então, ela é uma representação para uma função que é simplesmente constante. A segunda linha é um teste. Esse teste, cada vez que é feito, também gasta tempo constante. Só que a linha 3, ela é essencialmente a chamada ao próprio procedimento, de forma recursiva, para um vetor cujo tamanho é metade, possivelmente arredondado para cima, do vetor original. Então, o tempo gasto na linha 3, ele é justamente o tempo gasto representado pela função t, onde o parâmetro é o tamanho da sua entrada, que é n sobre 2, com teto, né? E a linha 4 é também uma chamada recursiva ao mesmo procedimento, então é da mesma ordem, né? T de n sobre 2, nesse caso agora arredondado para baixo. E o intercala a gente analisou há pouco, e nós vimos então que o intercala gasta tempo da ordem de n. Muito bem, então somando essas expressões todas, o que acontece? Pelas duas primeiras linhas nós temos θ de 2, ou seja, é uma constante. A linha 5 é θ de n, e as duas linhas da recursão, 3 e 4, é t de n sobre 2 mais t de n sobre 2. Então, o que nós obtivemos, que é essa expressão daqui, é simplesmente um primeiro exemplo aí que aparece de uma fórmula de recorrência, porque ela recorre a si mesma na expressão do valor que ela representa. Tem um problema de fonte aqui que eu vou procurar corrigir para a próxima vez. Isso aqui é θ de 1. Então, para resolver uma instância de tamanho 1, eu gasto tempo constante, porque eu, na verdade, só tenho que fazer o teste para verificar se o tamanho é menor do que 2, portanto, eu não preciso dividir nada. E o restante da expressão de recorrência é essa expressão longa, então, que aparece aí, t de n igual a t de teto de n sobre 2, mais t de piso de n sobre 2, mais um termo que é da ordem de n. Por causa da natureza recursiva de um algoritmo de divisão e conquista, a sua análise de complexidade invariavelmente passa por uma fórmula de recorrência. Então, a gente precisa saber resolver fórmulas de recorrência, ou seja, encontrar uma fórmula fechada, uma expressão que independe de t. Então, eu quero achar uma maneira de expressar t de n que não seja em função de t de alguma coisa, ou seja, eliminar a recorrência. Então, no caso dessa expressão que representa a complexidade do merge sort, a solução, e eu não vou fazer agora porque isso é tópico de daqui a pouco, a solução é da ordem de n log n. Então, isso significa, como nós fizemos a análise de pior caso, que é o pior que pode ocorrer é que em cada uma daquelas linhas a complexidade é aquela que nós ilustramos, ao somar tudo, nós obtemos, então, que n log n é a expressão da complexidade desse algoritmo, ou seja, isso me dirá quão eficiente ele é em termos do número de operações que ele realiza numa instância de tamanho n. E a gente vai estudar, então, como resolver as relações de recorrência depois. Tá? Bom, essa notação que apareceu, essa classe θ, uma letra grega que apareceu aí, é uma das 5 classes que a gente vai estar estudando, para alguns será a revisão, que representam, então, o crescimento de funções. Então, a gente precisa entender que essas funções que expressam complexidade de algoritmo e depois, mais tarde, funções que expressam cotas inferiores de problemas, elas são sempre funções cujo parâmetro é uma medida do tamanho da entrada. Se é uma medida do tamanho da entrada, a entrada de um problema ela sempre tem ou 0 elemento ou mais. Em geral tem mais, ou seja, pelo menos um elemento, senão não é uma entrada interessante. Então, por essa razão,
a gente sempre supõe que essas funções são funções de domínio positivo e assumindo valor positivo. Ou seja, não adianta eu dizer, eu tenho um algoritmo que para uma entrada de tamanho 18, ele faz menos 3 operações. Não tem sentido, lógico, dizer que o número de operações é negativo. Por isso, são funções de domínio positivo com contradomínio também positivo. Usualmente não há necessidade de você tratar essas funções como se o seu parâmetro fosse real ou racional, enfim, fracionário de alguma forma. O que então a gente sempre considera é que os parâmetros, tanto de entrada quanto o valor da função, são números inteiros, e números inteiros positivos. Eu acho que essa lista precisa ir para o lado de cá agora. Aqui já passou. Bom, como é que a gente mede, então, o tamanho de instância de problema? Então, no caso de problemas de aritmética, normalmente a gente tem a representação do número em, por exemplo, de números inteiros, em um certo número de bits. Então, é o número de bits de representação de cada número inteiro que descreve o tamanho da entrada. Se você estiver trabalhando com problemas, por exemplo, em grafos, a medida de tamanho tem a ver com os elementos que fazem parte da descrição daquele objeto grafo. Então, por exemplo, o número de vértices mede parcialmente o tamanho da entrada, o número de arestas também, e pode haver outras informações, caso você tenha também representação de peso, etc. Num problema, digamos, de ordenação de vetores, o que importa é o tamanho do vetor, porque a gente vai tratar cada entrada do vetor como sendo um elemento integralmente representável, sem precisar ser dividido em partes. E no caso de trabalharmos, por exemplo, com busca em texto, ou com casamento de padrões, ou com problemas em bioinformática que envolve codificação de genomas, geralmente aquilo com que se trabalha é o número de caracteres ali presentes naquela instância. Então, no caso de texto, é o número de caracteres do texto. No caso de você fazer uma busca por ocorrência de um determinado padrão, é o tamanho do texto que se está fazendo busca com ele, né? Eu tenho percebido que algumas pessoas estão se divertindo bastante em brincar com o celular e conversar com um colega. Eu tenho certeza que está atrapalhando os colegas vizinhos porque está atrapalhando a mim. Eu não gostaria de tomar providências que estão ao meu alcance de tomar nesses casos, mas eu não hesitarei em fazê-lo se o processo continuar. Então, se alguém não tem interesse na aula, por favor, se retire o quanto antes. Obrigado. Nós precisamos ser capazes de comparar o crescimento de funções para que a gente possa dizer que um algoritmo é mais eficiente do que outro. E às vezes nos escapa quando as grandezas são muito grandes, ou quando a expressão da função escapa um pouco à nossa intuição imediata. Então, funções que muitas vezes aparecem na expressão de complexidade de algoritmo. Função log, função linear, função n log n, função quadrática com ou sem termos de menor ordem, e função exponencial com bases diversas. Mas é interessante a gente ter uma ideia intuitiva boa dessas coisas. Como é que varia o crescimento dessas funções se eu estiver lidando com entradas cujo tamanho vai ser usado como parâmetro dessas funções? Então, alguns exemplos aqui. Vamos considerar o caso de n igual a 100. E suponha que a unidade de tempo representada seja milissegundo, por exemplo. Tá? Então, um algoritmo que trabalha numa entrada de tamanho 100, cuja complexidade é descrita por log n operações, e cada operação toma 1 milissegundo, significa que esse algoritmo vai trabalhar em tempo 2 milissegundos. Bom, isso é extremamente rápido. Até se eu tivesse um algoritmo linear que trabalha em 100 milissegundos, 0,1 segundo, isso é absolutamente trivial, não tem problema, eu posso esperar. Até n log n também. Bom, 10 elevado à quarta já são 10 mil milissegundos já são 10 segundos. Eu já começo a ficar impaciente, né? Coloco para abrir um programa e ele demora 10 segundos para abrir. Quer dizer, no momento da pressa, 10 segundos é uma eternidade. Então, já começa a aparecer muito inconveniente um algoritmo quadrático para a solução de um problema de tamanho 100.
No caso de, eventualmente, termos um produto por constante e uma adição de termos de menor ordem, a diferença entre a ordem de grandeza da expressão para o caso n igual a 100, num polinômio como 100n² mais 15n, parece ser, de fato, um pouco maior do que essa daqui. Bom, de que ordem de grandeza? 100 vezes mais, porque o parâmetro n, quando está ao quadrado, tem um fator constante 100, então vai ser 100 vezes pior. A adição do 15n, a gente vai ver que muito rapidamente ela se perde, ou seja, os termos de menor ordem, eles passam a não ter grande influência no comportamento assintótico da função. Para a função exponencial, por exemplo, com base 2, a coisa já fica bastante grave, né? Quer dizer, 1,26 vezes 10 elevado a 30 milissegundos é muito milissegundo, né? Você passaria para segundo se você tirasse 3 zeros dessa expressão, então estaríamos falando de 10 elevado a 27 segundos. 10 elevado a 27 segundos é um número assustadoramente grande. Mas trabalhar com entradas de tamanho 100 é uma trivialidade que pode acontecer até com muita frequência, de fato. Quer dizer, você quer listar os arquivos de um diretório. Você vai no Unix, bate um ls e você quer aquela lista. Ou você vai numa interface gráfica, abre uma janela, dentro da pasta correspondente tem 100 arquivos e você quer a lista daqueles arquivos em ordem crescente por tamanho, por exemplo. É um problema de ordenação, tem que ser feito na hora e você não quer ficar esperando 10 elevado a 4 milissegundos, ou seja, 10 segundos para essa janela se abrir e mostrar meramente 100 arquivos para você. Mas é muito mais frequente trabalharmos com instâncias interessantes maiores. Vocês imaginam que num contexto por exemplo, de controle de tráfego aéreo na região de Nova York, ou na região de Tóquio, ou na região de São Paulo. Em determinados momentos é preciso que você controle centenas de aeronaves que estão no espaço. Então, os problemas com os quais você começa a trabalhar já não é mais simplesmente a entrada tem tamanho 100. A entrada tem tamanho milhares, ou dezenas de milhares ou milhões. Então, qual é a diferença aí? Quer dizer, para a gente esperar um certo número aí de milissegundos numa entrada de tamanho 1000, esperar 1000 milissegundos é 1 segundo, esperar 3000 milissegundos é esperar 3 segundos, a coisa já começa a ficar bem mais grave e aqui embaixo já fica totalmente impossível, né? Para se ter a ideia de quanto que é 10 elevado a 300, não adianta tentar pensar em termos do montante de dinheiro extraviado no Distrito Federal. É melhor a gente pensar o seguinte: uma estimativa superior para o número de prótons do universo é inferior a 10 elevado a 80. Tá? Então, se você imagina que isso aqui representa algum tipo de recurso, tempo ou espaço, que seja, quer dizer, 10 elevado a 300 é absolutamente fora de cogitação. Então, vamos esquecer o restante dessa tabela para a linha de baixo. Vamos olhar para as outras, né? Veja, o crescimento, mesmo quando a gente chega em 1 bilhão para tamanho da entrada, no caso de um algoritmo que trabalha em tempo log n, esse número é muito pequeno, extremamente pequeno. Nós vamos ver que há algoritmos que trabalham sempre em tempo log n, onde a base do logaritmo talvez não seja 10, mas isso vai fazer muito pouca diferença. Por outro lado, um algoritmo linear já levaria, naquela unidade que eu mencionei para vocês, para a solução de um problema de tamanho 1 bilhão, já levaria 1 bilhão de milissegundos. 1 bilhão de milissegundos são 1 milhão de segundos. 1 milhão de segundos já é muita coisa. Mas um algoritmo n-log n seria só 10 vezes pior do que isso. E se você tiver que esperar muito tempo, ter que esperar 10 vezes esse tempo é 10 vezes pior. Né? Então, o n-log n já começa a ser percebido como um algoritmo, como uma função que descreve a complexidade de um algoritmo muito pior do que um algoritmo linear. Mas veja que a questão quadrática, comparada com a linear, é realmente grave. Quer dizer, um algoritmo quadrático
é horrivelmente pior do que um algoritmo linear, né, para entradas realmente grandes. Quer dizer, você está multiplicando por 1 bilhão o tempo que gastaria um algoritmo linear para você ter o tempo que gasta um algoritmo quadrático. E no caso aí da constante multiplicativa, veja que agora a coisa começa a fazer bem menos diferença, né? Se eu vou de linear 10 a nona para quadrado 10 a 18, a piora é de uma ordem muito maior do que a piora se eu simplesmente tiver uma constante multiplicativa 100 no quadrático para comparar com o quadrático sem essa constante multiplicativa. Então, isso deve nos convencer do seguinte: olhando para essa lista de funções, quanto mais nós pudéssemos ficar na parte alta da tabela, nas linhas mais superiores, tanto melhor seria a complexidade do algoritmo e tanto maiores seriam os tamanhos das entradas com que a gente poderia trabalhar com esses algoritmos. Comparativamente, a aceleração de hardware que a gente tem de, essencialmente, 2 vezes mais rápido a cada 18 meses, que é o que tem acontecido historicamente, isso é muito pouco, né? Porque em 18 meses é muito frequente que o tamanho do problema que você quer resolver mais do que dobra. Então, a tecnologia não resolve o problema do crescimento das suas massas de dados. Quer dizer, se você imaginar o que acontece num serviço desses da nuvem por aí, você pega o recém-lançado sistema de busca, né, o Bing, para não falar do Google, que já existe há muito tempo, quer dizer, eles precisavam competir com um competidor que já tinha uma fração muito grande do mercado, e para isso era importante que houvesse uma indexação da internet muito rapidamente. Quer dizer, o volume de informação que tem que ser processado é tremendo. Se você tem um algoritmo quadrático que faz um certo tipo de processamento e você troca por um algoritmo linear, no tamanho de entradas que estaríamos falando num caso como esse, isso faz toda a diferença. Quer dizer, você pode conseguir ser bem sucedido no mercado ou não, porque o seu algoritmo é linear versus possivelmente um outro que seja quadrático. Bom, então, nós vamos apresentar, ou para alguns reapresentar, a definição das classes de funções para que a gente possa ter uma notação compacta e sucinta para se referir a quando uma função é melhor do que a outra sob o ponto de vista de descrever um algoritmo mais eficiente. Então, eu gostaria de pegar 2 funções, f e g, e dizer o seguinte: a função f pertence à classe O grande de g quando uma certa propriedade vale. Então, vamos ver que propriedade é essa. Uma função f, ela pertence Hoje eu esqueci de desligar o celular. Vocês também? Então eu gostaria de dizer que uma função f pertence à classe O grande de g quando uma certa propriedade vale para a função f em relação à função g. Bom, vamos ver primeiro como que intuitivamente eu quero que essa propriedade identifique as funções f. Né? Eu quero me referir, através da classe O grande, àquelas funções f que, comparadas com a função g, têm o seguinte comportamento. A função f, ela está abaixo, o seu gráfico, né, está abaixo ou no máximo igual, ou seja, de vez em quando, quem sabe, encostando, no gráfico da função g. Mas se isso não for naturalmente possível, eu estou disposto a multiplicar a função g por uma constante, de maneira que o seu gráfico sofre uma elevação na medida que eu caminho para a direita no eixo das abscissas. Então, eu permito que a função g sofra um produto por constante, ou seja, a sua derivada sofra um aumento, produto por constante, levantando que seria aí o lado direito da curva que representa o gráfico da função g. Para que eu possa evidenciar que a função f fica abaixo da função g. Abaixo significando ou estritamente abaixo ou
de vez em quando sendo igual. Então, é o que esse gráfico está ilustrando. Quer dizer, aqui você tem C vezes G e aqui você tem F. Nós queremos F menor ou igual a C vezes G. Mas não precisa ser sempre. Basta que isso ocorra a partir de um certo ponto. Se ocorrer a partir desse ponto, para algum ponto que eu vou incluir na descrição da propriedade, eu fico satisfeito. Então, o que se passa antes desse ponto não importa. Elas podem se tocar várias vezes, cruzar umas com as outras, mas o que importa é que à direita desse ponto, a função f fique no máximo na altura da função g, ainda que multiplicada por uma constante c. Então, a definição da propriedade. Existem constantes positivas, c e n0, tal que a função f está abaixo de c vezes g, menor ou igual do que c vezes g. Isso tem que ocorrer à direita desse ponto n0 para todos os possíveis valores do parâmetro n das funções f e g. Dizer que f seja maior ou igual a zero é apenas por uma questão de coerência com a literatura, quando as funções não são consideradas positivas. No nosso caso são, então poderia se dispensar o maior ou igual a zero. E para que a gente possa se referir a isso de uma maneira mais coloquial, a gente diz o seguinte, que quando a função f pertence à classe O grande da função g, então dizemos a função f ela cresce no máximo tão rapidamente quanto g, ou seja, ela não cresce mais rápido do que g, ou seja, ela não cruza g e depois fica eternamente acima, assintoticamente acima. Tá? Se isso ocorre e eu consigo corrigir trocando a constante c que multiplica a função g por uma constante um pouco maior, ótimo. Mas se isso não for possível, então realmente a função f não estaria na classe O grande de g. Então, para que esteja, tem que existir essas duas constantes e essa propriedade tem que valer. Está claro isso? Então, vamos ver aproveitando aí novamente a definição, vamos ver um exemplo. Se nós tivéssemos a função 1 meio vezes n ao quadrado menos 3n, eu quero me convencer que essa função está na classe O grande de n quadrado. Então, eu tenho que achar uma constante, tal que se eu multiplicar essa constante c pela função g, como aparece aqui, a função f ficará menor ou igual. Eu não preciso encontrar o c mais apertado que a. Eu não preciso encontrar o n0 mais justo possível. O importante é, falando em comportamento assintótico, é que isso ocorre à direita do n0 obtido e ocorre com aquela constante que eu determinar. Então, eu preciso achar esse c e esse n0. Então, vamos olhar para c igual a meio e vamos olhar para n0 igual a 7 e ver o que acontece. Se eu multiplicar a função do lado direito, que é a função n quadrado, por meio, eu já tenho uma expressão igual à expressão que está na primeira parcela da função da esquerda. Como o 3n está sendo decrementado, a função do lado esquerdo já será, normalmente, menor ou igual do que c vezes n0, onde c é meio. Acontece que, como eu não quero que f fique negativa por causa dessa condição aqui, então eu vou escolher um n0 suficientemente grande para que a f seja positivo, por exemplo, n0 igual a 7. Então, com esses dois valores de c igual a meio e n0 igual a 7, a função f é maior ou igual a 0 e é menor ou igual do que c vezes g. Portanto, a função meio de n quadrado menos 3n, de fato, pertence à classe O grande de n quadrado. Antes de eu prosseguir, será que é necessário que haja uma constante multiplicativa menor do que 1 no n quadrado para que pertença à classe O grande de n quadrado? Não. Se eu tivesse no lugar de meio, então se aqui no lugar de meio eu tivesse, por exemplo, 3, eu poderia encontrar uma constante que, ao invés disso aqui, fosse, por exemplo, 3, e não precisa ser apertado, então poderia ser qualquer outra coisa. 13, por exemplo, estaria bem. E eu teria, então, que a função do lado esquerdo, 3 vezes n quadrado menos 3n, seria menor ou igual do que, por exemplo, 13 vezes n quadrado. Então, veja, eu tenho bastante folga, né? Eu não preciso trabalhar apertado, mas eu tenho que ter evidência de que aquilo é verdade.
Então, eu não poderia chegar e simplesmente dizer, multiplica a função da direita por uma constante bem, bem grande, que ela vai ficar maior ou igual do que qualquer outra coisa que você puser do lado esquerdo. Não, isso não é verdade. Se a função do lado esquerdo, por exemplo, for n ao cubo, eu não vou conseguir constante alguma que multiplicando por n quadrado satisfaça essa desigualdade aqui sempre, né? E nós queremos que seja satisfeito assintoticamente sempre, certo? Muito bem, então a próxima classe é essa classe ômega, e ela basicamente diz o contrário do que diz a classe O. A sua propriedade característica de pertinência de uma função f na classe ômega diz o seguinte: a classe ômega de g contém uma função f se, pensando em termos do gráfico, se o gráfico da f é um gráfico que permanecerá assintoticamente acima do gráfico da g, ainda que eu precise abaixar o gráfico da g multiplicando por uma constante positiva c. Então, é o contrário do outro conceito, né? No conceito da classe O, nós vimos que queríamos que a função g fosse multiplicada por uma constante para que ela se elevasse o suficiente para que sempre fosse abaixo dela que estivesse o gráfico da função f. E agora, nós queremos abaixar o gráfico da função g pelo produto por uma constante, provavelmente uma constante menor do que 1, de tal maneira que o gráfico da f sempre fica por cima, né? Então, uma função f pertence à classe ômega de g, se é possível encontrar, novamente, constantes c e n0, tal que o gráfico da f fica acima do gráfico de c vezes g, à direita do ponto n0. Então, à direita desse ponto, o gráfico da f precisa estar acima do gráfico da função g, ainda que multiplicada por uma constante. Então, é exatamente o reverso da outra situação, né? E nesse caso, quando a função f pertence à classe ômega maiúsculo de g, então a gente diz que a função f cresce no mínimo tão lentamente quanto g. Tá? A função g tem um crescimento, vamos pensar que é um crescimento lento, mas o crescimento da f não pode ser inferior. Tá? Ele tem que ser um crescimento ou tão lentamente quanto, ou menos lentamente que, né? Quer dizer, ou seja, poderia ser de crescimento mais rápido. Então, um exemplo disso, vamos olhar para a mesma função de antes, né? Meio n ao quadrado menos 3n, e vamos comparar isso aí com a função n quadrado. Será que é possível multiplicar a função n quadrado, que está do lado direito, por alguma constante, de tal maneira que a função f, do lado esquerdo, seja maior ou igual do que c vezes g? Bom, como a ordem de grandeza já é a mesma, quer dizer, a ordem 2, né? O primeiro polinômio tem grau 2, o segundo polinômio tem grau 2, de fato, a distinção entre o comportamento do crescimento das suas derivadas é a constante multiplicativa. Então, se eu escolher c igual a 1 sobre 14, e, de novo, escolhendo n0, 7, para que seja um ponto onde eu garanto que a função f não fica negativa, então eu vejo o seguinte: meio n quadrado menos alguma coisa, podemos até esquecer essa parte, né? Meio n quadrado, eu quero que seja maior ou igual do que uma constante vezes n quadrado. Se eu uso 1 sobre 14, então eu tenho n ao quadrado sobre 14 menor ou igual do que meio n quadrado menos 3n. Se o n for maior ou igual a 7, então, de fato, isso aí se verifica, é fácil ver isso. Mas aí vem uma surpresa. Essa mesma função não era da classe O grande? Como é que ela é também da classe ômega, se isso aqui parece ser o contrário? Então, veja, preste atenção para o fato de que existe, na definição tanto da classe O grande quanto da classe ômega grande, possibilidade de igualdade. Então, sempre que existe a possibilidade de igualdade, embora o sinal da desigualdade se inverta, caso a igualdade ocorra, eu posso ter as duas desigualdades inestritas satisfeitas. É o que acontece aqui. Então, existem sim funções que tanto podem pertencer à classe O grande, quanto podem pertencer à classe ômega grande de alguma outra função. Isso significa, basicamente, vamos pensar novamente no gráfico que a gente viu antes,
Isso significa essencialmente o seguinte: dado o gráfico da função g, é possível multiplicá-lo por uma constante, de maneira que ele sobe o suficiente para que o gráfico da função f fique abaixo. É possível multiplicar o gráfico da função g por uma constante, de maneira que ele desça o suficiente para que o gráfico da f fique acima. Então, isso define, basicamente, o que a gente chama aí de um cone da função g, que é a função g multiplicada por uma constante grande, que eleva o gráfico, a função g multiplicada por uma constante pequena e abaixa o gráfico. E a função f, então, aqui dentro. Nesses casos, por uma razão f pertence a ômega de g, pela outra razão pertence a O de g. Mas isso aí ocorre com tanta frequência que é interessante ter, inclusive, uma classe para esse fim. E é para isso, então, que a gente tem a classe θ, que nós já mencionamos nas expressões da análise do algoritmo merge sort. Então, o que é a classe θ? Ela é simplesmente a interseção das outras duas, da classe O grande e da classe ômega grande. Então, escrevendo isso na forma de uma propriedade verificável, nós precisamos encontrar uma constante C1 e uma constante N0 para estabelecer que f pertence ao grande de G, uma constante C2 e um outro N0 para evidenciar que f pertence à classe ômega grande de G, e as desigualdades são essa desigualdade aqui para ômega grande e essa desigualdade aqui para O grande. Então, com essas duas, a gente estabelece que o gráfico da f permanece dentro do cone obtido pelo produto de duas constantes pela função g. Bom, mas e esse n0? Não é um diferente do outro? Bom, se for, basta você pegar o maior deles, porque tudo aquilo que vale à direita de um valor vale à direita. Tudo aquilo que vale sempre à direita de um valor vai valer sempre à direita de um valor maior, que já valia antes. Então, basta escolher o n0 mais rápido. Esse desenho aqui tem um pequeno problema, porque se o produto por essas constantes que estão ocorrendo aqui para jogar g para cima e g para baixo são valores, por exemplo, maior do que 1 no caso de C2 e menor do que 1 no caso de C1, o comportamento, isso aqui é C1, o comportamento desses gráficos, na verdade, deveria seguir vou pegar uma outra cor aqui, deveria seguir um padrão assim. O gráfico da função g, ele deveria se abrir tanto para cima quanto para baixo, formando um cone, né? Porque o produto por constante está dizendo, no fundo, o seguinte: a derivada está multiplicada por essa constante, se a função era pelo menos linear, ou se ela era não constante antes. Então, você tem um produto por constante, isso aumenta a derivada por essa constante. Então, à medida que você caminha para a direita, esses gráficos eles têm que ir aumentando a distância entre eles, e não ficando paralelo como parecia nesse caso aqui. Muito bem. E o que a gente diz, então, quando uma função f pertence à classe θ de g? Bom, significa que ela está de tal forma que podemos vê-la acima e, ao mesmo tempo, podemos vê-la abaixo da função g quando multiplicada por uma constante. Então, o crescimento da função f é da mesma ordem de grandeza que o crescimento da g, então é um crescimento tão rápido quanto. Então, essas são as três primeiras classes, né? A classe O, a classe ômega e a interseção das duas, que é a classe θ. Mas essas desigualdades inestritas que apareceram, esses menores ou igual, maiores ou igual que apareceram aí, eles, na verdade, são informações que poderiam ser mais apertadas. Quer dizer, se eu pudesse obter a informação de que o gráfico de uma função está por baixo do gráfico de uma outra, e não há o que eu multiplique de constantes para poder levar essa de baixo acima da de cima, eu teria uma informação que eu ainda não tenho. Então, a classe O grande não prevê isso, por causa da desigualdade inestrita. Então, isso nos leva a duas outras classes. Desculpa, faltou um exemplo desse caso aqui, né? Então, essa função que a gente tinha visto antes, que tanto pertencia ao grande quanto ao ômega grande, com esses valores aqui de C1, C2 e N0, pertence, portanto, à classe θ.
Então vamos para as outras duas classes. Existe um paralelo entre a classe O grande que nós vimos e essa quarta classe que a gente vai mencionar aqui, que é a classe O pequeno, da mesma forma que existe da classe ômega grande com a quinta classe que a gente vai ver, que é a ômega pequena. Então, quero que vocês vejam que o espírito da propriedade que identifica quando uma função pertence à classe O pequeno de outra muda do espírito da propriedade que dizia quando uma função pertencia à classe O grande da outra. Então, perceba o seguinte, há uma diferença substancial aqui nesse ponto, né? Quer dizer, antes nós dizíamos que queríamos buscar uma constante C e uma constante N0, tal que a direita de N0, o comportamento da F correspondesse a G vezes C. Agora mudou. Para toda constante positiva C, eu encontro uma constante N0, à direita da qual o comportamento da F segue algum padrão referente ao padrão da função G multiplicada por essa constante. Então isso aqui no fundo está dizendo o seguinte, não importa quão pequeno seja C, e você tentando multiplicar F por esse C, multiplicar G por esse C, de maneira que o gráfico da G seja abaixado por um produto de constante positiva. Não importa o quão pequeno seja a constante que você multiplica para procurar abaixar a função G, a F ainda está por baixo. Então a função F, e veja, a desigualdade estrita aqui. A F é estritamente menor do que a função G multiplicada por uma constante arbitrária. Para que eu consiga evidenciar isso, eu posso precisar ir muito longe. Então, se C for muito pequeno, provavelmente o N0 tem que ser bastante grande. Então, vamos ver. Função N ao cubo. Função 1000 vezes N ao quadrado. Se você olhar para pequenos valores de N, N igual a 10, o lado esquerdo é 10.000, o lado direito é 1000. Significa que 1000 vezes N ao quadrado é maior. Se eu pegar N igual a 20, o lado esquerdo é 400.000, o lado direito é 8.000. O lado esquerdo ainda é maior. E assim eu vou caminhando com N, valores crescentes, e eu vou vendo que 1000 vezes N quadrado está sempre ganhando, está sempre sendo maior, até a hora que eu chego em 1000. Quando eu bater em 1000, o lado esquerdo é 1 bilhão, o lado direito é 1 bilhão. Então as duas funções se encontram. E a partir daí, a função n ao cubo passa a superar a função do lado esquerdo. Então eu poderia até dizer o seguinte, escolha a constante c que você quer multiplicar pela função n ao cubo, e eu consigo andar suficientemente longe sobre o eixo das abscissas, de maneira que o gráfico de 1000 vezes n ao quadrado vai ficar abaixo do gráfico dessa constante que você escolheu, vezes n ao cubo. Então, basta eu escolher o valor do n0, desse ponto distante até o qual eu caminho, para depois dizer daqui para frente n ao cubo vezes c está acima da função 1000 vezes n quadrado, basta escolher essa expressão que aparece aqui. Então, se você tomar esse valor de n0 e você substituir como parâmetro da função n ao cubo, você vai ver que isso daí, multiplicado por c, vai ter um cancelamento do primeiro c com... Isso aqui vai te dar 1000 sobre c ao cubo, então isso vai te dar, no ponto n0, né? 1000 ao cubo sobre c ao cubo, mas isso está multiplicado por um c, então isso dá 1000 ao cubo sobre c quadrado. E do outro lado você tem 1000 ao cubo sobre c. Então do lado esquerdo você tem 1000 ao cubo sobre... 1000 ao cubo sobre c, e do lado direito você tem 1000 ao cubo sobre c quadrado. Então, se c é pequeno... Vou olhar essa conta direito. Do lado esquerdo eu tenho
1000 ao cubo sobre c quadrado. Ah, isso mesmo. Do lado esquerdo eu tenho 1000 ao cubo sobre c quadrado e do lado direito eu tenho 1000 ao cubo sobre c quadrado, porque um dos c's do c ao cubo foi cancelado. Só que, como eu estou indo além do ponto de igualdade, quer dizer, o ponto de igualdade seria o ponto 1000 sobre c, né? Então, como eu estou indo além do ponto de igualdade em uma unidade, eu já garanto que o n ao cubo aplicado para esse valor de n0 que está aqui, já supera o valor da função da esquerda, 1000 vezes n ao quadrado, calculado nesse valor. Então, veja, eu obtive uma expressão para n0, dependente de c, já que você vai poder escolher o c e para toda constante c eu tenho que ser capaz de achar esse n0 para essa desigualdade aqui ser satisfeita. Então, essa expressão daí me dá o n0 que eu quero. Então, isso significa que a função 1000 vezes n ao quadrado, ela vai sempre estar abaixo da função n ao cubo, mesmo que você multiplique a função n ao cubo por uma constante pequena, se não sempre, pelo menos a partir de um certo n0, que pode estar muito longe, dependendo do valor de c. Veja, por exemplo, se você escolher c igual a meio, para tentar baixar a função n ao cubo pela metade, você vai ter que andar 2001 unidades. Porque é 1000 sobre meio, que é 2000 mais 1. Se você escolher c igual a 0,1, você vai ter que andar até 10.001 para conseguir a mesma coisa. Mas o fato é que essa propriedade aqui, então, de toda forma, está satisfeita, né? O reverso dessa propriedade que nós vimos é que não importa o quanto você queira elevar o gráfico da função g fazendo o produto por uma constante c, o gráfico da f ainda está sempre acima a partir de um certo ponto. Então, essa é uma função f que definitivamente tem um crescimento mais rápido do que o crescimento da função g. E isso é o que define, então, a classe ômega pequena. Isso aqui não é um w, isso é um ômega minúsculo. E é, então, o reverso daquela definição, né? Da propriedade anterior. Então, se é possível para uma constante c arbitrária, positiva, encontrar um n0, tal que c vezes g vai ter um crescimento rápido, ainda fica abaixo de f de n a partir de n0, para esse n0 que foi determinado, então a classe f pertence, a função f pertence à classe ômega pequeno de g. Então é o caso, por exemplo, da função 1 sobre 1000 vezes n quadrado, quer dizer, é uma função quadrática, mas ela tem um parâmetro multiplicativo muito pequeno, que é 1 sobre 1000. E essa função, ainda assim, embora tenha 1 sobre 1000 como fator multiplicativo, ela ainda tem um crescimento estritamente mais rápido do que o crescimento da função linear n. E se você obtiver um c grande, que você diga, não, eu quero elevar a função n bastante. Será que você ainda consegue que 1 sobre 1000 n quadrado supere isso daí? Basta andar o suficiente para você ultrapassar esse n0, que é 1000 vezes c mais 1. Ou seja, a partir de 1000 vezes c mais 1, a partir desse ponto suficientemente longe, a função 1 sobre 1000 vezes n quadrado já vai superar a função c vezes n para qualquer c que você tenha escolhido. Então, isso significa que a função f pertence à classe ômega pequeno de g. Bom, mas esse negócio dá um trabalho danado. Quer dizer, eu tenho que ir atrás de achar essas constantes. Se eu desconfio que está na classe O grande, eu tenho que achar duas. Se eu desconfio que está na classe ômega grande, eu tenho que achar duas constantes, que eram c e n0. Se eu desconfio que está na classe θ, eu tenho que achar três, que era c1, c2 e n0. E pior ainda, se eu quero provar que f pertence a O pequeno ou ômega pequeno de g, eu preciso achar uma fórmula que me diga, para qualquer constante multiplicativa que você introduza, eu consigo ainda assim mostrar que é possível andar o suficiente para a direita para que a propriedade necessária aí seja verdadeira. Então, isso dá trabalho. Mas a gente já fez cálculo 1, a gente sabe calcular limite. Então, a gente pode usar limite para facilitar um pouco a nossa vida em certos casos. Quando o limite existe, quando o limite está definido,
Quem não lembra de limites do cálculo 1, volta lá no livro texto do cálculo 1 e dá uma revisada. Como é que chama? Stewart. Volta lá no Stewart e dá uma revisada. Porque nós vamos fazer muito cálculo de limite para provar pertinência de função em classe de outra função. Então, note o seguinte. O que está escrito nessa expressão aqui não é equivalência, não é se e só se. Então, na verdade, eu deveria corrigir isso aqui e dizer... São definições quase equivalentes. Quase equivalentes pelo seguinte. Se o limite existe, então é verdade que a expressão de pertinência à classe, que está do lado esquerdo, também será verdade. Então, o requisito de valor do limite é forte o suficiente para garantir o requisito da existência das constantes na definição da propriedade que a gente viu. Mas existem situações onde o limite não está definido e ainda assim, se você tentar aplicar a definição por constantes da propriedade que apareceu nos slides anteriores, você vai conseguir fazer a prova. Então, há funções cuja pertinência em classe pode não ser possível estabelecer por cálculo de limite, porque o limite não está definido, mas isso não significa que elas não são funções comparáveis. Não, isso não significa limite não definido. Se o limite não é imediato, você pode aplicar L'Hopital, dado que as funções têm crescimento. Mas você aplicando L'Hopital, você pode ainda assim chegar numa situação onde o limite não está definido. Por exemplo, você pode ter uma função cujo quociente pela outra te dá um limite superior que tem um valor distinto do valor do limite inferior. Se essas duas coisas não são iguais, o limite não está definido. Mas ainda assim pode ser que a função esteja numa classe, dentre essas, de uma outra função. Eu vou dar exemplo disso daí também. Então, vamos olhar para esses limites só para a gente enxergar o seguinte. A classe θ é mesmo a interseção da classe O grande e ômega grande, nos casos em que o limite está definido? Então, veja, pertencer à classe ômega grande significa que o limite de f sobre g é positivo. Então, isso é o que nos diz essa expressão daqui. Pertencer à classe O grande, quando o limite está definido, é aquilo que você tem quando o limite do quociente f sobre g é finito. Bom, mas se você olha agora para a classe θ, é exatamente a união dessas duas coisas. Para que uma função pertença à classe θ da outra, é preciso que o limite desse quociente seja, ao mesmo tempo, positivo e finito. Então, tem que satisfazer o da classe O grande e o da classe ômega. Isso cobre quase tudo, né? Quer dizer, cobre os limites positivos, cobre os limites finitos e cobre a união dessas duas coisas. Mas e se o limite for zero? Ah, a solução está aqui. E se o limite for infinito? A solução está aqui. Tá? Então, você aplica f sobre g, passa ao limite quando n tende a infinito. Se essas funções têm crescimento assintótico, o numerador vai para infinito, o denominador também. Para resolver o limite, você vai ter que fazer alguma coisa, por exemplo, aplicar L'Hopital. E, eventualmente, você chega a um valor desse limite, se ele estiver definido. Se esse valor for zero, f pertence a O pequeno de g. Se esse valor for infinito, f pertence a ômega pequeno de g. Se o valor for finito, pertence a O grande. Se for positivo, pertence a ômega grande. E se for positivo e finito, pertence a θ. E isso é muito mais fácil de calcular do que ficar tentando determinar aquelas constantes. Seja olhando para as definições por constantes, seja olhando para essa definição alternativa por limite, quando o limite está definido, é possível verificar sem maiores trabalhos que se uma função f pertence à classe O grande de g, e g é uma função que pertence à classe O grande de f, então f vai pertencer à classe O grande de h. E da mesma forma, se f pertence a ômega grande de g e g pertence a ômega grande de h, f pertence a ômega grande de h. Se f pertence a θ de g e g pertence a θ de h, f pertence a θ de h.
Se f pertence a O pequeno de G, G pertence a O pequeno de H, então f pertence a O pequeno de H, e assim por diante, com a função ômega, a mesma coisa. Então, essa é a transitividade. Bom, o que a gente faz com isso? Bom, a primeira coisa... Fica como exercício vocês provarem, tanto pela definição de limite, quanto pela definição que a gente viu antes, que é de constantes. Se você achar que é aborrecido fazer todas, faça algumas por um método e algumas pelo outro método. Tá? E você vai ver que, de fato, isso aí se verifica. Há algumas outras propriedades que são fáceis de verificar, mais fáceis até do que as anteriores. Por exemplo, a questão da transitividade da classe θ. Por que f pertence a θ da própria f? Porque você pode escolher C1 igual a 1, C2 igual a 1, e C1 vezes f é menor ou igual do que f, que é menor ou igual do que C2 vezes f, porque C1 e C2 são 1. E você pode escolher N0 igual a 1. E está resolvido. Bom, mas se pertence a f pertence a θ de f, nós já sabemos que θ é a interseção dessas outras duas, então tem que ser verdadeiro aqui também. Então é verdade para esses dois. A simetria, quer dizer, se f pertence a θ de g, significa que existem duas constantes, C1 e C2, tal que f fica espremida entre C1 vezes g e C2 vezes g. Bom, como é que eu faço agora para espremer g entre duas cópias de f? É só brincar um pouquinho com essas constantes e você vê que você consegue fazer uma transformação simples nelas, e aí a função g fica espremida entre d1 vezes f e d2 vezes f. Então, para d1 e d2 que você obtém a partir de c1 e c2. Então, com isso, a função g pertence a θ de f. E a simetria transposta é por causa daquela propriedade que a gente viu, de que as duas definições por constante são basicamente simétricas. Né? Quer dizer, você tem a desigualdade invertida. Então, se f pertence a O grande de G, G pertence a ômega grande de f. Se f pertence a O pequeno de G, G pertence a ômega pequeno de f. Então, essas são algumas propriedades também simples de serem verificadas. Como é que a gente compara, então, os crescimentos assintóticos dessas funções? Né? Então, essa aqui é o que a gente chama uma função linear, isso aqui a gente chama de uma função logarítmica. Como é que a gente chama a primeira? Uma função constante, não é uma função exponencial, porque o parâmetro lá em cima é um número constante, tá certo? Esse número aí de cima é menor do que 9, certo? É um número entre 8 e 9. Então, essa primeira função é uma função de derivada zero, ela é constante, né? Seu gráfico é horizontal. A segunda função já tem um certo crescimento, é uma função logarítmica. A terceira é uma função linear, a quarta é uma função superlinear, a quinta é quadrática, a sexta também, e a última é exponencial. Então, a gente poderia facilmente verificar o seguinte: a função 2 elevado a π é uma função que pertence à classe O pequeno da função log n. A função log n é uma função que pertence à classe O pequeno de n. A função n é uma função que pertence à classe O pequeno de n log n. A função n log n é uma função que pertence à classe O pequeno de n quadrado. E você diz, vai ser sempre assim? Não, a função n quadrado pertence à classe θ de 100n quadrado mais 15n. E a função 100n quadrado mais 15n pertence à classe O pequeno da classe 2 elevado a n. Então, com isso a gente vê que o crescimento dessas funções aumenta na medida em que a gente desce verticalmente aí nessa lista daqui para cá. Né? Sim, isso. Que regra do limite? Então, o fato de serem funções assintoticamente crescentes não significa que ela não tenha oscilação. Você pode ter
você pode ter uma função inteira, não precisa ser uma função de parâmetro real, mas você pode ter uma função que tem oscilações. Por exemplo, considere a função... Vou pegar um caso interessante. Deixa eu ver se eu consigo introduzir um slide novo nesse negócio aqui. Se eu conseguir, eu tenho como escrever mais. Bom, eu não sei como fazer isso, mas acho que se eu voltar aqui eu tenho um slide branco. Então, vamos considerar o seguinte. Imagina que você tem a função f de n definida por 2n se n é par e 2n mais 1. Não, melhor que isso. Vamos pegar 3n se n é ímpar. E a função g é simplesmente a função n para todo n. Tá? E agora eu decido que eu quero descobrir se a função f pertence a alguma classe da função g. E eu vou calcular o limite da função f de n sobre g de n, conforme a gente viu que era o que a gente deveria fazer, para n tendendo a infinito. E eu olho, bom, o numerador f de n vai para infinito quando n vai para infinito, o denominador também, então eu vou aplicar L'Hopital. Bom, aplicando o L'Hopital, eu preciso conhecer quem é a função f'. Então eu vou olhar quem é a derivada da função f. A derivada da função f é 2 se n é par e é 3 se n é ímpar. E a função g tem por derivada 1. Então, esse limite, ele vai ser, o limite desse quociente, ele vai ser um limite que oscila entre dois valores. De vez em quando ele é 2, de vez em quando ele é 3. Então o limite não está definido. Então eu não posso usar a expressão que eu vi antes, que dizia, se o limite estiver definido, eu olho para o valor dele, se for 0 é O pequeno, se for finito é O grande, se for finito, se for finito é O grande, se for positivo é ômega grande, e se for infinito é ômega pequeno. Veja, mas aí nós estamos fugindo da definição lá, tá certo? Porque a definição dizia, se o limite estiver definido, eu posso aplicar isso aqui. Agora, você observa nesse caso que esse limite não está definido, mas ele tem um valor superior e um valor inferior. Então, se você se lembra realmente de limite, você deve ter estudado lim_sup e lim_inf. O lim_sup dessa fração é 3, o lim_inf é 2. Certo? Então você tem dois possíveis valores, eles não são iguais, então o limite não está definido, mas o lim_sup e o lim_inf estão definidos. E dá para a gente estender aquela definição lá. Não está feito no livro do Cormen, não está feito no livro do Mummer, que são os livros textos dessa disciplina, mas é possível sim lim_sup e lim_inf serem usados. Tá? A sua intuição já está te apontando para o fato de que esse quociente aqui ele vai variar entre dois números, 2 e 3. Então ele é positivo, então não está na classe O pequeno. Mas ele é finito, então não está na classe ômega pequeno. Então onde que está? Vai estar na classe θ, então pertence a O grande e a ômega grande, e é verdade. Tá? Agora, para você provar que isso aqui pertence à classe O grande, você então deveria fazer o seguinte, né? Você pegaria, para estar na classe O grande, você tem que mostrar que a função f de n é menor ou igual do que uma constante vezes g, para constantes positivas c e n0, e esse comportamento tem que valer para todo n maior ou igual que n0. Então, o que a gente escolhe? Bom, eu posso escolher c igual a 3 e escolher n0 igual a 1. A função f é menor ou igual do que 3 vezes g, porque ou ela é 2n ou ela é 3n, e a g agora virou 3n. Então, isso aqui me permite concluir que a f é uma função que pertence a O grande de g. Mas será que pertence também a ômega grande? Será que eu consigo achar constantes? Isso aqui era C1, C2 e N0 positivas, tais que a f de n seja maior ou igual do que C2, isso aqui é C1, C2 vezes g.
para todo n maior ou igual do que n0, bom, basta eu escolher C2 igual a 2, N0 igual a 1, então eu vou concluir que f de n pertence a ômega grande de G. Bom, isso daí me permite concluir que, portanto, a f realmente pertence a θ de G, como você estava suspeitando que acontece. Certo? Então, a verificação por constantes sempre funciona, mesmo nos casos em que o limite não está definido. E uma pista boa para que rumo você vai é olhar para o lim sup e o lim int, certo? Limite superior e limite inferior. Encontra, porque é frequente você precisar fazer, num algoritmo, por exemplo, de divisão e conquista, você precisa fazer a divisão do vetor original na sua parte arredondada para baixo e arredondada para cima. E aí acaba aparecendo funções que têm um comportamento que oscila. Talvez não por uma constante multiplicativa, mas por uma soma. De um lado é mais 1, do outro lado é menos 1. Mas pode aparecer. De modo que quase sempre você resolve os seus problemas com limite, mas quando não dá, você recorre novamente à descrição por constantes para as classes. Né? Deixa eu só dar uma olhada no que eu... Na próxima aula eu vou falar sobre técnicas de demonstração, porque vão aparecer várias situações onde a gente vai precisar fazer prova de corretude e a gente vai precisar em seguida falar sobre indução. Então na próxima aula os tópicos serão técnicas de provas e indução. O Peterson chegou? Não? Chegou. Peterson, eu não consegui te avisar, a DAC nos permite usar essa sala hoje de meio-dia às 2. Então os alunos já estão avisados que podem permanecer aqui e eles ainda não definiram a sala definitiva. Tá? Então o Peterson já está aí disponível para vocês.